Vamos continuar com o nosso estudo. Agora é a quarta parte sobre a história da vara do pastor. Seja bem-vindo todos aqueles que estão assistindo essa série sobre essa mensagem que está chegando agora no Brasil. Na verdade, nos anos 50 já estava no Brasil, ok? Já estava no Brasil. Tem um relato ali, um periódico da mensagem naquele tempo, que tinha um irmão Souza, só que Souza de quem não sabemos quem é, nos anos 50, ou seja, mais de 70 anos atrás. Então é difícil, né? Ou quase 70 anos atrás, 50, anos 50, quase 70 anos atrás. Então é difícil, 70 anos atrás, né? 50 até 2021, 71 anos atrás, né? A mensagem já estava aqui no Brasil, tinha chegado no Brasil, né? Mas agora está chegando de maneira mais consistente, tá? Para que o povo brasileiro possa analisar, né? Não é nada para forçar ninguém, tá? A mensagem bíblica não vem para impor nada, vem para apresentar, ok? Se é uma verdade, isso é, se é um erro. Ok, na última parte ficamos nesse slide aqui, e vemos aqui o Benjamin Roden, que começou a afirmar que ele tinha recebido novas revelações de Deus, e inclusive as revelações de Roden contradiziam tanto o que diz a palavra de Deus, como o espírito de profecia e a própria mensagem da vara. Então Roden, Benjamin Roden, como era chamado de Ben, não tinha nada novo, só besteira mesmo, coisa nada a ver. Inclusive guardar as festas, aquelas festas do Antigo Testamento, que a morte de Jesus cravou na cruz. Então, quando a pessoa rejeita a verdade, ele começa a acreditar uma série de coisas absurdas, okay? Que não tem base na Bíblia. Porém, a mensagem da vara, pelo que eu, na minha opinião, eu tenho pesquisado, tem uma sólida base nas Escrituras. Nada de heresia ou contradição contra os profetas. Nada disso. Mas vamos deixar que a própria fonte, a Wikipédia, que fez um trabalho maravilhoso sobre a vida de UTF e a mensagem também, não quer dizer que é 100%, é perfeito, nada é perfeito nesse mundo, né? Mas dá para entender mais ou menos o que realmente aconteceu, tá? Então, a morte de Rutef aí, continua. Florence Rutef publicou uma previsão de que o período de 42 meses, contado em Apocalipse capítulo 11, verso 3 a 6, começaria em novembro de 1955 e terminaria em 22 de abril de 1959. Esta previsão foi alegadamente atribuída à UTF, mas nenhuma declaração dos seus escritos foi achada para apoiar esta interpretação. Então, essa interpretação dos 42 meses de Florence, não foi algo que foi achado nos escritos de UTF, que começaria em novembro de 55 e terminaria em abril de 59, onde eles vão sofrer um grande desapontamento. Eles vão botar uma data, né? A data de Ezequiel 9. Vamos deixar que a Wikipédia fala disso. Roden se opôs à previsão de Florence Utef e fundou a organização do ramo davidiano vários meses depois. Quem fundou a organização do ramo davidiano? Foi Utef? Não. Foi Roden. Esse cara ali, foi ele. Veja o nome. Benjamin Roden. Ou Roden. Ok? Que geralmente é chamado de Ben. Ok? Ele fundou o ramo davidiano. O ramo davidiano, segundo a Wikipédia, né? O ramo davidiano diferia dos davidianos originais em várias áreas, como a exigência de que os dias de festa devem ser mantidos e que o Espírito Santo é um ser feminino. Veja que absurdo.
Veja o absurdo. Pessoa que acreditava na vara, que acredita na Bíblia, espírito de profecia, chegar a afirmar que o Espírito Santo é uma mulher. O nome é uma alusão ao ramo ungido mencionado em Zacarias capítulo 3, 8, Zacarias 6, 12, etc. Continua a Wikipédia. No dia 22 de abril de 1959, o dia passou sem que os eventos previstos por Florence, né, se materializassem. A confusão e o constrangimento se instalam e o movimento davidiano continua a fraturar-se. Muitos adeptos deixaram o movimento. Em 1962, outro grupo de davidianos enviou uma carta de protesto à liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, rejeitando a previsão de UTF, né? Quando fala de UTF aí, está falando da mulher dele, né? Em inglês, quando casa, leva o sobrenome direto, né? UTF. Este grupo foi para a Califórnia para reorganizar e continuar a distribuição da literatura original de UTF. Esse é o UTF aí de Victor UTF. A primeira idade de 42 meses é da mulher, Florence UTF. Ok? Aí tem um pequeno erro, né? O Wikipedia poderia colocar Florence aí, UTF, e faz uma diferença lá embaixo, Victor UTF, original, distribuição da literatura original de Victor UTF. Só uma pequena correção e que faz muita diferença. Mas dá para entender, né? A previsão lá dos 42 meses é de Florence. E a literatura original desse UTF é do Victor. Esses indivíduos tornaram-se os precursores da Associação Adventista Davidiana do Sétimo Dia de hoje. Então, eles se mantiveram fiéis ao estudo original, a literatura original de Victor UTF. E é deles, né, que se mantiveram fiéis até hoje, que temos, né, que existe a associação lá, a associação geral, né, a associação geral do Sétimo Dia Davidianos, Waco, Texas, ok? Que não tem nada a ver com o ramo davidiano criado por Benjamin Roden. Nada a ver, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Tá? Ok? A maior parte da nova propriedade do centro Monte Carmelo acabou nas mãos de Erie Range. Mas os davidianos do ramo davidiano mantiveram um núcleo de 77 acres, né? Ao redor do prédio administrativo, de onde você vai ver que vai acontecer o cerco de Waco, onde pessoas perderam a vida por causa do fanático, né? Fanático lá. Grupos resultantes depois da morte de Luther: Ramo Davidiano, Movimento de Leigos da Verdade Presente Avançada de Flórida, Associação Geral dos Davidianos Adventistas do Sétimo Dia, dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, Waco, Texas, que é o centro geral, né, que está na cidade de Waco, até hoje, né? Até hoje. Tem outro, Centro Monte Carmelo, Salem, Califórnia do Sul, dirigido por Donna Dare. Associação Geral dos Adventistas da Vigília do Sétimo Dia, Mountain Dale, Nova York, de onde saiu onde estava aquele irmão lá, Ismael Rodrigues. Ele era parte supostamente parte, né, desse Mountain Dale, Nova York. Supostamente não, ele estava ali, mas só que ninguém sabia os reais motivos dele ali, tá? Israel Rodrigues, que saiu falando mal da vara do pastor, falando um monte de coisas aí, né? Que é hoje, para combater a mensagem da vara do pastor, ele é chamado, né? Mas tem que ouvir as duas versões. Você já ligou para os irmãos lá de Mountain Dale, Nova York? Já ligaram para eles? Eu já liguei, tá? Eu falei já pessoalmente com alguns deles, onde estava esse Ismael Rodrigues, tá? Mas ele é, como diz em português, galho fraco, tá?
Ele é hispano, ele fez esse vídeo. Ele fez esse vídeo, publicou lá nos países hispanos para tentar alertar os hispanos, aqueles que falam espanhol, para não estudar a vara del pastor é mala, a vara del pastor é uma mensagem del diablo, não é, mas isso não fez nenhum impacto sobre os irmãos. Na verdade, ele ajudou bastante a divulgar nos grupos hispanos que havia uma mensagem chamada vara do pastor, a vara del pastor em espanhol. E muitos irmãos começaram a pesquisar e para saber o que é. Na verdade, a mensagem cresceu. Nada podemos fazer contra a verdade. Se a mensagem da vara é uma mentira, é uma heresia, por si mesma, usando a Bíblia, vai se desmoronar, vai desaparecer. Mas se é a verdade, ninguém, nem o próprio diabo, com todo o seu poder que ele tem aqui neste mundo, com seus agentes, pessoas que se dão a seu serviço, agentes diabólicos, satânicos, em todas as esferas, que se dão para servir o diabo, para falar mentira, nem mesmo ele pode combater e derrubar a mensagem de Deus. Eu tenho certeza disso, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Satanás é um ser criado. E seu fim é o lago de fogo. Virará pó debaixo dos pés dos santos. E todos aqueles que se prestam a servir Satanás usando mentira, difamação, falso testemunho, pisoteando os mandamentos de Deus, eles também, infelizmente, virarão pó. Virarão pó debaixo dos pés dos santos. Por isso, você e eu não precisamos usar difamações, falsos testemunhos, denigrindo o caráter de ninguém. Não, não, não. Precisamos unicamente falar a verdade de Deus, pregar a mensagem de Deus. E se a vara é uma mentira, você vai descobrir que é uma mentira usando os profetas. Você vai usar a lei e o testemunho. A lei, os mandamentos de Deus, e o testemunho. O testemunho de quem? Testemunhos dos profetas, o espírito de profecia. Tá certo? Então, não precisa temer nada. O único que devemos temer e reverenciar e adorar é o nosso Deus. Amém? Então, o Ismael é desse grupo aqui, ó. Associação Geral dos Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. Ele era, desse grupo. Ele estava ali. Alguns pensam que ele foi um infiltrado lá dentro. Alguns acham, Ok? Eu falei já com alguns desses irmãos, eles disseram para mim, ele parecia mesmo um infiltrado lá na associação, Tá certo? Queria ser já o líder máximo aí dentro. Saber fazer o quê? Porém, a verdade de Deus está bem mais firme do que nunca. Infelizmente, ou felizmente para a verdade, e infelizmente para esse Ismael lá, ele não teve nenhum impacto negativo sobre a mensagem da vara. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele ajudou bastante a divulgar essa mensagem lá, com esse vídeo lá nos países latinos, e as pessoas sinceras foram atrás para saber o que realmente aconteceu. E muitos abraçaram a mensagem. Por isso ele está fazendo uma grande obra aí hoje. Os pastores divulgando que tem uma vara do pastor, vai despertar os brasileiros sinceros, Que vai dizer, o que é essa coisa, a vara do pastor? Eu nunca ouvi falar. E quem sabe, Quem sabe? Deus trabalha de diversas maneiras, Quem sabe o que pode acontecer. Muito bem. Tem outro grupo, que é o grupo de Bashan ou Bazan em português. Bashan Hill, Exeter. Eu conheço pessoalmente esse povo também. Então, Bashan, o grupo de Bingham, que ele diz que Bingham diz que era profeta, que é o o porteiro, porter, em inglês, porter, seria o porteiro. Depois que ele morreu, passou para sua mulher,
depois que a mulher morreu, passou para o filho. Agora o filho é o profeta vivo. Eu sei que tem muitas coisas estranhas que esse povo usa, mas devemos ficar com o quê? Com os escritos originais. Escritos originais, como diz aqui, né? Como diz assim, outro grupo que vem para continuar a distribuição da literatura original. Esse povo ali até de Missouri aqui, né? Patient Hill, né? Falou que eles agora somos profeta. Já encontrei alguns deles, né? Muito engraçado, né? Um grupo da Vara do Pastor, conhecida como Ramo Davidiano, esteve envolvida em um cerco no centro do Monte Carmelo em 1993, no qual tanto agentes da lei quanto os do ramo davidiano foram mortos. Este evento recebeu significativa atenção da mídia. Ok? Já falei com algumas pessoas que estavam lá. Ok? Lá. Viu? Eu não falo, eu não dou informações de segunda mão. Eu dou informações de primeira mão. Ok? Falei com algumas pessoas que estavam lá e que realmente eles confirmaram que esse indivíduo, Vernon Howell, não era davidiano mesmo. Ele se achava o Davi, se achava o cara, tinha várias mulheres, o que a própria vara condena, a Bíblia é o espírito de profecia. Então era só um agente do diabo. E o fim dele foi isso. Ele foi morto num assalto que o governo, né, o exército fez lá dentro para matar ele ou para acabar com essa situação lá em 1993. É triste? É triste. O fim dele foi triste? Sim, é triste. Igual também aqueles que hoje estão falando mal de uma coisa que nem sabe, nem estuda ainda, nem sabe dizer que é nova, não fala nada, não estuda, não leu, está falando mal. Eles vão perecer na purificação de Ezequiel 9, como é uma profecia que vai acontecer na igreja de Deus. Por isso, o propósito original nosso não é para criticar ninguém, falar mal de ninguém, é para avisar que vai haver um juízo. Vai haver um juízo na casa de Deus. E no caso de David Koresh, foi a FBI, a agente da FBI que entrou lá, fez, né? Tanto alguns deles morreram, e como os do ramo davidiano morreram. Okay? Foi um acidente, no caso, né? Foi um cerco que terminou em um desastre, infelizmente. Mas no caso de Ezequiel 9, é o próprio Deus, o justo juiz, que vai intervir em favor da sua igreja. Isso eu creio. Isso é minha crença. Deus vai intervir em favor da sua igreja. Agora, se você não crê, é um assunto pessoal. Okay? Você diz que não vai crer, tudo bem. Mas eu creio que é um assunto espiritual. Ok? É um assunto bíblico. Não sou eu pessoalmente, mas está na Bíblia. Está no espírito de profecia. Mas você pode decidir voluntariamente não crer. Certo? Não crer. Então até aí chegamos na fonte aqui. Veja a fonte embaixo. Veja bem a fonte. Fonte publicada no dia 18 de abril de 2020. Ou seja, o ano passado. Né? Wikipédia. Ok? Tudo o que nós lemos aqui, ali, tudo isso aí é uma fonte. Algo que foi publicado, tá? Publicado em inglês. No português é uma informação muito resumida. Por isso eu tenho pena de muitos que nem leem o inglês, nem têm contato nos Estados Unidos com pessoas que já estudam há anos essa mensagem e pegam o microfone, repetem coisa como um papagaio de líderes, muitas vezes mal intencionados, para denigrir e jogar pedra numa mensagem que eles não amam, não querem, uma mensagem que eles odeiam. E aí, o que você pode esperar desses papagaios, desses louros, né?
que nem leem, não pesquisam, não sabem muitas vezes o inglês, ou têm a preguiça de pegar o texto em inglês e traduzir. Então, depois eles vêm dizer: ei, Davidiano, mensagem da vara não tem nada a ver, é heresia. Eu recomendo a essas pessoas, né, que repetem coisas como um papagaio, né, coisas que nem entendem, para a sua própria destruição. Porque tudo que você diz um dia vai te enfrentar no juízo. Ok? Como você pode rejeitar algo que você ainda não estudou? Você já estudou? Pesquisou? Viu os erros da mensagem da vara? Pegou sua Bíblia para tentar detonar ou desmontar a mensagem da vara? Já fez isso? Qual é a contradição bíblica dessa mensagem? Já você fez? Cadê? Cadê o estudo para desmontar a mensagem da vara? Eu não estou falando de fanáticos que pegaram a mensagem da vara para fazer aquilo que eles faziam, já como o cerco lá de Texas, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, infelizmente, com aquele bandido fanático que mudou seu nome e botou David. E aí, David, né? Davidianos, brasileiro que não pesquisam, estão ouvindo vozes de pessoas contrárias à mensagem, que odeiam a mensagem. Ah, você é um discípulo de David Koresh. Que pena, né? Que tristeza ver tanta ignorância voluntária. Isso se chama analfabetismo intelectual espiritual. A pessoa pode até ler, sabe ler. P-A-P-A-P, M-A-M-A, mamã, sabe ler, né? Mas é um analfabeto. Não sabe discernir nada. Infelizmente. E tem pessoas que não sabem ler nada, que nem sabem riscar o nome, e são pessoas muito inteligentes. Porque nem porque você não sabe ler, você é um burro, você é uma pessoa sem cultura, sem nada. Não, isso não quer dizer isso. Tem muitas pessoas que não sabem ler, mas eles sabem ouvir, sabem discernir. Pelo menos eles dão ouvido para ver, eles pesquisam, né? Manda alguém pesquisar, diz: leia isso para mim, pesquisa isso para mim, e vai discernir entre a verdade e o erro. Mas o pior caso é que uma pessoa que sabe ler, que tem as ferramentas para buscar, tem a Bíblia, tem o espírito de profecia, tem tempo para ler e repete coisas que nunca pesquisou, repete coisas como um papagaio. Aí está o problema. Aí essa pessoa, mesmo sabendo ler, torna-se um analfabeto espiritual. Um analfabeto funcional é a palavra que mais cabe nesse caso, né? Sabe escrever e ler, mas é um analfabeto funcional. Não funciona para nada. Só repete aquilo que ele ouve, sem pesquisar nada. Mesmo com a Bíblia na mão e o espírito de profecia. É a tristeza grande, né? Muito grande. Ok? Mas tem alguns que dizem assim: não, eu sou burro mesmo, eu sou burrinho. A palavra portuguesa burro não é uma coisa de ofensa, né? Eu sou burrinho mesmo. Eu mesmo sou burro em matemática, tá? Eu sou muito bom em matemática. Eu era bem mais em letras, né? Dissertações, leitura. Era muito bom, né? Quando eu estava na escola. Eu sou burro em matemática. Não sou tão inteligente assim em matemática, tá? Então, uma pessoa diz: eu sou burro, não sei nada, não sei nada. Mas pesquisa, senta. Você não vai morrer se você pega um livro para analisar uma coisa, né? Não deixe que a preguiça espiritual te vença. De tanto assim que você não lê a sua Bíblia, nem lê
o espírito de profecia e começa a repetir como um papagaio aquilo que você nem entende, nem sabe, só porque um ancião ou um pastor talvez, ou alguém que é contra a mensagem diz. E no final, quem vai responder por ti? Você vai chamar o pastor? Ei, deixa eu ligar para o pastor. Chegou o juízo. Não, querido irmão. Não, querida irmã. Você terá que responder perante o juiz por você mesmo. Cada um vai ter que responder. E ninguém vai dizer, Senhor, eu não sabia ler, Senhor, eu sou tal. Não, ninguém vai falar disso. Até o próprio livro de Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que leem, que têm capacidade de ler, e aqueles que ouvem, aqueles que não podem ler, que têm alguma condição física ou intelectual, você já não sabe ler, mas ouvem. Ninguém terá desculpa perante o juiz. Todos terão que responder. E naquele dia, nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum líder religioso vai estar entre você e Deus. Você vai ter que ficar sozinho, respondendo as perguntas diante do juiz. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Os que ouvem. Então, se você não sabe ler, ou talvez um analfabeto normal, que não sabe nada de ler, nem riscar o nome, então você tem que ouvir. Agora, você que sabe ler e sabe escrever e se torna um analfabeto funcional, não querendo ler com preguiça, e repetem mentiras do diabo vindo de alguém com má intenção para detonar, denegrir e tentar derrubar a verdade, embora não podem, né? Ninguém pode derrubar a verdade de Deus. Mas tem filhos do diabo, pessoas que se prestam para fazer o serviço de Satanás, que tentarão derrubar a verdade. Infelizmente não vão, felizmente não poderão fazer isso, e infelizmente por eles vão perecer e virarão pó aos pés dos santos na destruição final de todos os ímpios que amaram a mentira e odiaram a verdade. Então, meu irmão, tem cuidado. Tem cuidado. Não venha com desculpa que, eu não sei internet, não sei pesquisar nada. Não, você não vai ter desculpa, tá? Por isso estou fazendo esse vídeo para você que não sabe ler, mas pelo menos eu estou lendo fontes originais. E essa última fonte que já falei, publicada em 18 de abril de 2020, falando da história da mensagem. Agora eu vou ler um pedacinho que não está na Wikipédia, que eu que preparei isso aí. Lógico, usando a enciclopédia também, mas eu fiz esse slide aqui. De onde surgiu o nome davidiano? Muito tem erroneamente ligado o movimento davidiano ao fanático extremista Vernon Howell, nascido no dia 17 de 8 de 1959, ou seja, mais de 4 anos depois da morte do irmão Victor Utef. No dia 15 de maio de 1990, o senhor Vernon Wayne Howell, que é o nome original dele, mudou seu nome para David Koresh. Ele era o líder do grupo do ramo davidiano, aquele grupo lá que Benjamin Golden formou lá depois da morte de Victor Utef. Okay? Ele se tornou um líder lá. E para mostrar que ele é o Davi, né? Ele mudou o nome David Koresh. Okay? David, o reino Davi, e Koresh, eu creio que é o nome de Ciro, em grego, né? Ok? Koresh. Ok? Ele foi o principal causador do desastroso e terrível acontecimento no cerco de Waco, como já falei, em 1993. Daí, por ter mudado o seu nome por David Koresh, muitos, de maneira intencional ou deliberada, tentam passar a falsa ideia de que o movimento davidiano teria sua origem com o fanático David Koresh, e que os defensores autênticos da mensagem da vara do pastor
teriam algo a ver com ele. Porém, os davidianos conservadores não partilham as ideias e visões do ramo davidiano, que era o grupo do Koresh, né? De Victor Koresh. Infelizmente, nós sabemos o fim dessas pessoas lá do ramo davidianos que foram mortos no cerco do Texas, ok? Mas no mesmo estado, poucos quilômetros de onde estava o ramo davidiano, está o escritório mundial da mensagem da vara do pastor, no próprio local onde Victor fundou. Poucos quilômetros. Então, se você for para falar com alguém que mora no Texas, vai falar David Koresh, eles vão ver um fanático. Mas se você for falar dos davidianos mesmo, originais que estavam lá, eles não têm nada a ver, nada a falar contra eles. Nada. Nada. Agora, desses ramos davidianos, por causa do desastre lá que aconteceu, aí sim, tem muitas coisas negativas aí, tá certo? Porém, aqueles fiéis servos de Deus não vão estar buscando boatos, né? O que diz as pessoas, eles estarão buscando assim diz o Senhor na sua santíssima palavra. E com isso termino essa parte e vamos seguir com a quinta parte sobre a história da mensagem da vara do pastor. Querido irmão, querida irmã da Igreja do Senhor, não sejamos analfabeto funcional, sejamos pessoas realmente diligentes. Se você não sabe ler, isso você não tem desculpa para não pesquisar. Você pode ouvir. Amém? Bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem a palavra desta profecia. O tempo está próximo. E realmente o tempo da purificação da igreja está bem próximo. Vamos nos esforçar, suspirando, gemendo por causa de todas as abominações que estão sendo cometidas na igreja de Deus. Esse é o resumo da mensagem da vara do pastor. Suspirar e gemer para ser selado agora, nesses últimos dias, antes do fechamento da porta da graça. Deus abençoe vocês. Até a próxima parte, que vai ser a quinta parte da mensagem da vara do pastor. A quinta parte da história sobre a mensagem da vara do pastor. Deus abençoe.